Nós vamos tratar a respeito do patrimônio em fim de exercício. Como vocês sabem, o Tribunal de Contas aqui do Paraná, ele está engatinhando e deficiente quanto à questão do patrimônio. Porque você só tem um arquivo que você sobe de bem novo cadastrado. Então, se você fizer toda uma reavaliação baixa de patrimônio lá no sistema de vocês, que um carro de vocês dê um sinistro, por exemplo, e dê perca total, você não tem como baixar isso no Tribunal de Contas do Paraná. Então, o que ocorre? Tem municípios e tem pessoas que abandonou o patrimônio. Fala assim, o tribunal não está cobrando, eu não vou tomar providência. E está sucateando toda a estrutura desse patrimônio. O tribunal vem sinalizando desde 2009 essa reavaliação patrimonial, esse acompanhamento patrimonial. Em 2009, várias prefeituras contrataram empresas, ajustaram o patrimônio, que daí era só ir trabalhandinho ele, ajustando bens novos, baixa de bens, tal. Teve lugares que contratou, que fez, que lá em 2013, 2014, já estava tudo bagunçado de novo. Em 2014, o tribunal de novo sinalizou que ia. E agora está sinalizando que em 2019 o AM, a partir de maio, vai pegar todo o patrimônio de novo. Eu acredito que agora, provavelmente, vá realmente pegar essa questão do patrimônio, pelo fato do balanço patrimonial contábil, ano que vem, ser exigido depreciação, amortização e exaustão. Então, para fazer isso, o meu patrimônio vai ter que estar ajustado, né? São 3 etapas para serem feitas esse ajuste patrimonial. Daí, algumas pessoas me perguntaram, é viável contratar empresa ou é viável fazer por conta própria do município? Depende. Numa Câmara, por exemplo, é tranquilo fazer pelos próprios funcionários da Câmara. No município, que é uma estrutura maior, se vocês nomearem aquela comissão que é determinado, que a gente vai ver aqui, a comissão de avaliação, dependendo do tamanho da prefeitura, essa comissão vai levar 6 a 8 meses para fazer o levantamento só. Sem aplicar valores, sem só fazer o levantamento do estado do patrimônio. Mas tem uma maneira de fazer ser feita pela entidade que facilita. Nomeia a comissão vai ter uma sala onde ela vai trabalhar e direciona para cada unidade orçamentária contar o seu patrimônio e tirar foto do seu patrimônio. Então, o material vai vir para a comissão filtrar na sala dela, né? Então, digamos o seguinte, eu sou o responsável por essa sala aqui na Unipública. Vem uma instrução para mim, João, você vai contar os bens da tua sala, que são da sua responsabilidade, e o estado dele, você vai fazer um descritivo de cada estado de cada móvel desse. Com isso, em 2, 3 dias, vocês têm um mapeamento inteiro da prefeitura. Porque você vai lotear por lugares pequenos, né? Se a comissão for trabalhar tudo isso sozinha, ela não vai conseguir. Até porque, dependendo do município, se o município não tiver uma estrutura de transferência dos bens, de lugar dos bens, o que vai ocorrer? Eu contei essa carteira aqui, vem alguém aqui dentro da sala e fala assim, eu vou levar essa carteira para a sala ali do lado porque eu estou precisando. Nunca mais você acha aqui. Então, o que é o básico do patrimônio? Você não pode deixar o patrimônio desprotegido de alguém responsável por ele. Eu visitei uma prefeitura um dia e eu não sabia do que se tratava. E eu entrava em cada sala e via que atrás da porta tinha uma lista. Só que eu, sem meu óculos, de longe, eu não conseguia ver. Uma hora eu me desviei e fui perto da porta. Estava lá, por exemplo, departamento de contabilidade. A relação de cada um dos bens, a chapa dos bens, embaixo a assinatura do membro da comissão e a assinatura do responsável da sala. E embaixo tinha escrito assim, qualquer material que for retirado do local é de responsabilidade do responsável do setor. Então, por exemplo, se tem um termo de responsabilidade minha, o cara vai entrar nessa sala aqui, vai querer levar essa carteira, vai, opa, aqui não, porque isso aqui vai sobrar para mim depois. Então faz o termo de transferência depois,
Vai levar essa carteira para outra sala? Vai. Vai lá no setor de patrimônio, faz a transferência de um lugar para o outro do bem e leva o bem para lá. Parece difícil, né? Num primeiro momento, na estrutura dos municípios, parece difícil. Mas é o único meio que tem de vocês terem o controle em cima desses bens, dando responsabilidade por para cada pessoa em cada setor. Quando nós falamos em final do exercício, de 2012 para cá, o tribunal não está exigindo um arquivo dentro do SIM-AM chamado... Me fugiu a palavra, tá na ponta da língua. Inventário de bens. Porque todo final de ano, até 2012, a gente tinha que fazer o casamento do valor que tinha na contabilidade com a soma dos bens. E tem vários lugares que a gente entra no portal de transparência e vai lá nos bens, e provavelmente o cara fez para ajustar, para subir, estava escrito assim, bens diversos. O que é bens diversos? Em um valor. Então, o bem ele tem que ser a descrição exatamente de como ele é. Outra coisa que se fazia muito antigamente, e quem não reavaliou ainda, a hora que for trabalhar com o patrimônio, para ajustar o patrimônio, vai ter problema com isso, é lote de bens. Então, cada bem tem que ter uma chapa, correto? Cada bem tem uma chapinha. Lá no passado, tinha algumas pessoas que cadastravam assim, bem número 0050, lote com 25 carteiras. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir esse bem de 25 carteiras e cadastrar as 25 carteiras 25 vezes. Não, mas ele gera a chapa. É uma chapinha para cada um. Você põe lá lote de bens iguais, né? Mas o que eu quis dizer de lote é quando a pessoa cadastrava na mão, que os sistemas não estavam preparados para isso. Ele chegava e colocava lá lote de 25 cadeiras com uma chapa só. Não tem como você controlar, né? Então, eu tenho que abrir toda essa questão dos bens nesse sentido. Quando nós partimos para avaliação de bens imóveis, é que o bicho pega. Porque tem bens da prefeitura que estão lá registrados com R$1, tem bens que não tem valor, tem bens que uma prefeitura, o passo municipal está avaliado em R$100. Então eu tenho que fazer adequação a valor de mercado. E neste sentido, para fazer essa avaliação, nos bens imóveis, eu aconselho a pagar um corretor de imóveis para dar um laudo. Para ficar com base de valor de mercado de alguém que tenha o Cresce lá para ajustar isso. Não adianta a comissão valorar esse bem, né? Então eu tenho que ter um patamar de fora para essa questão dos bens patrimoniais. Outra coisa interessante na questão dos bens é os bens de domínio público. A maioria dos municípios não tem cadastrado os bens de domínio público. O que são? Ruas, praças, essa iluminação pública que vocês herdaram da Copel. A Copel fez um termo lá passando para vocês, tantos postes, tanto transformador, tantas luminárias, tanto isso, tanto aquilo. A maioria dos municípios não cadastrou no patrimônio. A maioria não cadastrou. Tem que cadastrar porque o AM exige. E tem que cadastrar. É tudo bem em domínio público. Mas tem que tentar ajustar isso. Então, no começo dessa avaliação, desse levantamento do patrimônio, é um pouco caótico até a comissão pegar os eixos. O que tem que ter essa comissão? Essa comissão não pode ser temporária. Essa comissão vai ter que ser permanente. Porque a partir do ano que vem, com essa implementação de depreciação, exaustão e amortização, se nós pegarmos, por exemplo, os bens que têm depreciação, todo ano ou todo mês você vai ter bens que terminou a depreciação.
Aí eu tenho que fazer uma nova reavaliação com valor residual. Então essa comissão sempre vai ter que estar trabalhando em conjunto com a contabilidade. E nesta comissão permanente de bens, controle interno, contador, financeiro não faz parte. Porque eles têm que fazer parte da outra comissão, que é a comissão que vai aplicar valores para os bens. Né? Então, essa decontagem e levantamento patrimonial não pode. Vou dar um exemplo de uma câmara que um aluno trouxe num curso e quase que fez besteira. O presidente de 2016 comprou, eram 11 vereadores, comprou 11 notebooks. Desses vereadores, só 6 se elegeram. 5 computadores, o vereador que saiu pegou o computador e foi embora. É meu. Não, ele era do gabinete do vereador. O que ocorre? Se o vereador não se elegeu, que veio o outro tem que pegar aquele computador para ele. Né? E daí o aluno disse assim, não, nós só fizemos a baixa no patrimônio, por inservível, e deixamos assim. Falei, como? Você sabe com quem que está? Como é que você fez baixa por inserviço? Fazia 8 meses que tinha sido comprado. Como que você faz isso? Você teria que notificar eles, dando prazo para entregar, e se eles não entregassem, mandar a polícia atrás. É bem público. Ah, professor, mas como é que eu vou me indispor com o vereador, com o ex-vereador, assim, assim, assado? É a proteção do patrimônio da entidade. E se aparece uma denúncia a respeito disso, onde que está esses computadores, esses notebooks? Né? Então tem que ter esse cuidado. Então nesse enfoque patrimonial, nós temos que é sabido em muitos municípios, não tem controle patrimonial dos bens públicos. Muitas das vezes não sabendo dizer nem ao mesmo em que local ou setor da administração tal bem se encontra. Outra coisa, tem relação de bens, o município tem bens que não constam na relação do patrimônio, que são bens antigos, bens doados do Estado, bens doados não sei de quem, e não agregou isso ao patrimônio. Então, nesta avaliação, tem que colocar todos esses bens. Tudo que o município tem. Tá? Eu não posso deixar nada de fora. Diante dessa situação, e também a proximidade do final do mandato, que quando vocês estiverem, daqui 1 ano e meio, praticamente, preparando para a entrega do mandato, se o novo gestor aparecer lá e falar o seguinte, eu quero uma relação do patrimônio na transição em outubro, e nós vamos conferir esse patrimônio inteiro até dezembro. Como que o município vai fazer? Não tem. Não faz. Não faz. E a maioria dos gestores que pega o município, ele só vai dizer depois, sumiu tal coisa, sumiu tal coisa, sumiu tal coisa. Mas a responsabilidade passou a ser de quem? Se ele assinou aquele termo que ele recebeu, a prefeitura recebeu os bens. Então, dependendo do cidadão que ganha a eleição, vocês têm que começar a se preparar para isso desde já. Eu acho engraçado que cada mudança de mandato some todas as motosserras, some todas as roçadeiras, as coisas miúdas, some tudo, né, do patrimônio. Some tudo. Então, isso tem que ter um cuidado a mais. Provavelmente quem assumir a administração cobrará do gestor que está entregando a entidade dados do patrimônio. Demonstramos abaixo alguns passos a serem tomados visando regularização futura do patrimônio perante o SINAM e o Tribunal de Contas. Então, como eu falei para vocês, que a possibilidade do AM cobrar toda essa reavaliação, esse ajuste do patrimônio, o casamento do patrimônio com o balanço contábil, que hoje ninguém tem, é muito grande. Então, se vocês esperarem o tribunal cobrar, onde tiverem os lançamentos de baixa, as reavaliações, tudo registrado no sistema de vocês, vocês vão ter que fazer todo esse trabalho antes para depois subir para o tribunal. E digamos que trave a certidão do município, o não encaminhamento do AM com esses dados. Que vai travar, você não vai conseguir fechar o AM e subir o AM. O que eu vou fazer? Então, é uma coisa para vocês pensarem para janeiro,
conversar com o gestor e tentar ajustar isso o mais breve possível para evitar problema futuro.